Continuando com os nossos domínios morfoclimáticos, agora nós temos o domínio do cerrado, esse tipo de vegetação, ó, tela cheia pra galera aqui, ó, pronto aqui, ó. Esse tipo de vegetação aqui que eu vou explicar para você, tá? Vamos lá. Voltando, domínio do cerrado amazônico, ou domínio do cerrado brasileiro, vamos lá. Pessoal, domínio do cerrado brasileiro, pessoal, ocupa o que nós chamamos de região central e centro-oeste do Brasil, beleza? E esses domínios morfoclimáticos, esse domínio morfoclimático de cerrado do Brasil é importantíssimo, galera, importantíssimo. Ele tem uma importância ambiental, inclusive climática, aqui para o Brasil, e também tem uma importância econômica estratégica para o nosso país. Vamos lá, galera. Esses domínios estão sob planaltos, predominantemente estão sob planaltos. Professor, então significa dizer que toda a extensão de vegetação de cerrado está sob planaltos? Não, galera. Nós temos especificidades no cerrado brasileiro. Então, por exemplo, nós temos uma imensa planície aqui no Brasil, chamada de planície pantaneira, beleza? Do qual nós temos sim a transição do cerrado com vegetação pantaneira, tranquilo? E não está sobre um planalto, está sobre uma planície. Mas predominantemente o cerrado situa-se sobre o que nós chamamos de planaltos centrais do Brasil. Massa, também classificados como chapadões. Beleza? Nessa região centro-oeste, central do Brasil, região de chapadões, de grandes planaltos, nós temos o domínio do cerrado se desenvolvendo sobre um tipo de solo classificado como latossolos. Bom, galera, latossolos é uma palavra muito comum no Enem, e muito comum em vestibulares, do qual é cobrado o cerrado brasileiro. Bom, qual é a característica dos latossolos? A característica dos latossolos é que esses latossolos são solos vermelhos, são solos bastante ácidos, são solos do qual são bastante profundos, e a outra característica é a baixa fertilidade. Baixa fertilidade. Vamos lá, galera. Esses solos são vermelhos por quê? Esses solos são vermelhos por causa da grande quantidade de quê? De ferro. Grande quantidade de ferro, beleza? Também são classificados como óxidos. Opa, deixa eu corrigir aqui. São classificados também como óxidos solos, tá? Solos que estão oxidados devido à saturação de ferro nesses perfis de solos. Massa? Como são solos onde existe uma grande quantidade de ferro e são solos oxidados, porque no Cerrado brasileiro nós temos um índice de pluviosidade bastante interessante, o clima que predomina no Cerrado é o clima tropical continental, chove entre 1.600 até 1.800 milímetros por ano. Como chove de forma bastante interessante no Cerrado, esses solos são oxidados, beleza? E se são solos oxidados ricos em ferro, pessoal, esses solos são ácidos, beleza? Nós temos a condição de acidez severa nesse solo. Aí você se pergunta, professor, certa vez eu li que o centro-oeste brasileiro é a região de maior produção de soja e de milho no Brasil. E você não está errado, meu jovem, de fato é. O centro-oeste brasileiro é extremamente importante para o agronegócio do país. Lembra que eu falei para você que o Cerrado, que situa-se no centro-oeste brasileiro, na região central do Brasil, tem uma importância econômica e estratégica para o país? É essa. Na região de extensão de Cerrado, nós temos uma produção agrícola vultuosa, voltada ao agronegócio, ao plantation brasileiro para o mercado exterior. Aí você se pergunta, ué, professor, se na região de Cerrado brasileiro nós temos as principais produções agrícolas voltadas ao mercado externo, né? Agricultura de demanda, a produção de commodities, de soja, carne bovina e milho. Mas essa região é região de solos ácidos, região de latossolos, de solos profundos, porém ácidos, de baixa fertilidade. Como é que essa galera consegue produzir tanta soja e tanto milho no Cerrado brasileiro? Vamos lá, galera. O nome do processo já caiu no Enem 3 vezes. O nome do processo é calagem.
Beleza? Vou escrever de novo, tá? Para você nunca mais esquecer dessa palavrinha. Processo de calagem. Massa. Calagem, pessoal, nada mais é do que a adição de cal no solo. O cal proporciona, pessoal, a alcalinidade do solo, ou seja, ele diminui o potencial de acidez desse solo, fazendo com que o potencial agrícola desse solo seja mais viável. Essa técnica de calagem é usada pelos grandes produtores de soja e de milho no Brasil desde a década de 70 no centro-oeste brasileiro. Então, corrige-se essa acidez com cal. Simples assim. Professor, é um processo barato? Galera, é um processo não tão custoso como os pacotes tecnológicos de agricultura transgênica, mas é um processo trabalhoso, beleza? Imagine grandes produtores de soja com 10, 20 hectares de propriedade, entupindo essa propriedade de cal, esses solos de cal, para que esses solos se tornem alcalinos e sejam viáveis para a produção de soja. Então é sim um processo dispendioso, é um processo extremamente trabalhoso, beleza? Voltando, pessoal, nós temos o perfil da vegetação de Cerrado brasileiro, um perfil de vegetação, pessoal, complexa. Por que um perfil de vegetação complexa? Explico, galera. Porque no Cerrado brasileiro nós temos árvores de extrato médio e algumas de extrato superior destacadas, e temos a presença de arbustos de extrato médio e de extrato superior que dominam, predominam nessa extensão de Cerrado brasileiro. Então, como nós temos perfis diferentes de vegetação, então alguns livros colocam o Cerrado brasileiro como uma vegetação de mata complexa, massa. Outros livros já colocam como vegetação de porte arbustivo de extrato superior. Galera, eu dei uma pesquisada, o Enem, por exemplo, entende que o Cerrado é uma vegetação complexa, beleza? E aí, dessa forma, você tem que entender que, por ser uma vegetação complexa, é uma vegetação, sim, pessoal, extremamente biodiversificada. A característica reúne estratos arbóreos, como eu acabei de lhe falar, reúne também estratos herbáceos, mas também, pessoal, com galhos retorcidos e tortuosos. Professor, galhos retorcidos e tortuosos, eu já escutei isso. A gente encontra isso na caatinga, sim. No entanto, o cerrado não perde as folhas, beleza? Nós temos 1.600 a 1.800 milímetros de chuva no cerrado. Então não há motivo dessa planta desenvolver mecanismo adaptativo, aliás, evolutivo, para suportar estiagens, tendo em vista que nós temos 6 meses de chuvas concentradas no cerrado brasileiro, os 6 primeiros meses do ano, e os outros 6 segundos meses, os outros 6 meses, o segundo semestre, nós temos uma condição de estações secas e de pouca umidade, estações mais frias e secas, de pouca umidade no Cerrado brasileiro. Daí justifica, pessoal, porque que o Cerrado brasileiro é o bioma que mais passa por queimadas naturais, Ele entra em autocombustão. O Cerrado brasileiro, ele naturalmente entra em autocombustão, ele queima sozinho, Nós temos uma imensidão de folhas secas e de galhos secos no chão, que com a falta de umidade e a exposição direta à irradiação solar, muitas dessas folhas e desses galhos retorcidos entram em combustão naturalmente e provocam vastas queimadas no Nordeste. No entanto, o Cerrado é adaptado a essas queimadas naturais. A casca da vegetação do Cerrado geralmente é bem mais grossa, para suportar esse processo de carbonização externa dessas cascas. O caule fica completamente preservado na sua parte interior, e aí, pessoal, basta que chova novamente e o cerrado floresce, volta à vida, e o poeta costuma dizer que o cerrado se faz de morto, de besta para melhor passar, porque nas queimadas nós temos aquela paisagem totalmente carbonizada, mas o caule do cerrado por dentro, as vegetações de cerrado, está preservado, já que é um mecanismo evolutivo da planta, tendo em vista que essas queimadas são naturais e acontecem há centenas de milhares de anos das eras da escala geológica. No Cerrado brasileiro, nós temos essas queimadas naturais, beleza? Professor, então justifica fazer queimada no Cerrado? Claro que não, pessoal. As queimadas são naturais, não são queimadas antrópicas. Ocorre, por exemplo, no Cerrado, de algumas estradas estaduais e federais que cortam o Cerrado brasileiro,
Muitos motoristas mal educados jogam garrafas de cervejas, bitucas de cigarro, jogam embalagens de salgadinhos, né, pela janela do carro, e aquilo potencializa o calor dos raios do sol e acaba dando condição de combustão para galhos secos e folhas secas que estão ali próximos às rodovias que cortam o Cerrado brasileiro, provocando grandes incêndios florestais. Aí nós não temos, por exemplo, uma queimada natural. Temos uma queimada provocada por ação antrópica, né? E, infelizmente, acontece isso com muita frequência no Cerrado. O Cerrado, pessoal, atualmente é o bioma que mais sofre com o processo de expansão do que nós chamamos de fronteira agropecuária do Brasil. O que seria isso? A fronteira agrícola brasileira, né? São os limites, né, de atuação do agronegócio no Brasil, do qual esses limites avançam sobre biomas importantes endógenos no Brasil, como no caso do Cerrado. O Cerrado atualmente, infelizmente, é o bioma que mais perde hectares quadrados para a pecuária extensiva e para a plantação de soja no Brasil. Como eu falei para vocês, pessoal, olha aqui, ó, uma foto típica, né, de uma paisagem de cerrado. Nós temos arbustos, né, aqui ao fundo, galera, ó, algumas árvores de extrato médio e poucas, né, de extrato superior, são muito comuns serem encontradas no cerrado. E algumas espécies que são típicas do cerrado, pessoal, e que estão em processo avançado de extinção, tá bom? Como, por exemplo, a jararaca do cerrado, né, a salamandra do cerrado brasileiro e o lobo-guará, que é um animal belíssimo, né, um dos símbolos da fauna brasileira, sofre com o processo acelerado de extinção. Tranquilo, pessoal?